Imagina ver a história de um mendigo pedindo esmola na rua, passando fome e catando lixo. Essa é a história desse anime, é algo bem diferente. E relaxa, se tu não conhece, eu vou falar tudo pra você hoje, pra você conhecer esse anime e dar uma chance, cara, assistir na televisão, assistir no celular, tu vai gostar, confia em mim. E fala galera, aqui é o Hanzaki e hoje vamos falar de Gachakuta. Então já deixa o like, se inscreve e vamos começar. E eu vou começar com a primeira temporada de Gachakuta, mas eu vou evitar spoilers pra tu poder assistir depois, fechou? E a história começa com Rudo, que odeia pessoas que jogam lixo no lixo. É um pouco confuso, eu sei, mas tem uma lógica. Na concepção do Rudo, quem joga fora algo que um dia foi especial, você está jogando fora suas lembranças, algo especial pra você e resumindo, ele é um cara que gosta de acumular, né? Ele é aquelas pessoas que tem tudo acumulado no quarto, né? Se ele fosse alguém na vida real, ele teria tudo acumulado, né? Tipo aquele controle velho que já quebrou faz 10 anos, ele tem no quarto ainda. Enfim, ele é um cara que gosta de acumular as coisas. Então ele não gosta que você jogue fora, porque é lembranças, é afetivo e tal, sentimentos e tudo bem. Então o Rudo, ele fica com muita raiva catando lixo, porque ele vê aquilo ali e fala, nossa, por que alguém jogou fora isso? Eu não entendo. Ele fica realmente indignado. Então ele é realmente uma pessoa pobre que vai catando lixo. E seu pai, ele foi preso e condenado por ser um assassino, por ser alguém ruim. E o Rudo até então não fez nada, ele era só uma adolescente, criança que vivia na pobreza. Até que Regito decide acolhê-lo e se tornar seu pai adotivo. Regito era um cara normal que viu a criança catando lixo e ficou um pouco preocupado, né? E decidiu adotar a criança, que é o Rudo, né? Então até aí viviam bem e o Rudo finalmente encontra uma garotinha. Ele gosta dela, eles conversam e tal. Só que o Rudo sofre muito bullying, o pessoal fica zoando ele. E dá pra entender, na vida real seria igualzinho, né? Ele seria zoado igual, tipo, mano, você cata lixo, você é pobre, mano, você cata lixo, velho. Não façam isso, não façam isso, tá? Mas sim, ele sofre bullying, eu imagino que na vida real seria exatamente igual. Que zoam ele por ser fedido, por ser pobre, por não ter roupa e essas coisas, né? Então o Rudo fica muito triste, mas ele é muito magro, né? Ele não tem como lutar com esses caras, ele é magrinho, mano. Então ele só aceita. E a menina fica com dó dele, né? Mas ela dá uma chance, conversa com ele, sai pra fazer alguma coisa e começa a ter um laço entre os dois. E ela até entrega um ursinho pra ele. Não, perdão, eu confundi. Ele entrega um ursinho pra ela, tá? Confundi as bolas aí. Então ele entrega esse ursinho e de forma especial, né? Então ele conversa com o Regito e o Regito diz o seguinte: olha, Rudo, você devia falar o que sente pra ela. Eu achei uma péssima dica, não façam isso. Mas o Regito deu essa dica pro Rudo. Então ele decide fazer exatamente isso. Ele ia contar tudo que ele sentia pra ela, antes que seja tarde. Até que dá um problema. Um maluco mascarado que voa simplesmente invade a casa do Regito e o mata. O Rudo vê aquela cena e fica em choque, cara. Ele fica tipo, meu Deus. E ele vai tentar salvar, né? Ele vai lá, ele abraça o Regito falando, Regito, não sei o que. Ele fala, foge, Rudo, foge. Rudo não foge, ele tenta salvar o Regito, mas o Regito morre. E a cidade inteira acha que foi o Rudo. E pra piorar, ele é filho de um assassino. Então o pessoal taca muito hate nele, cara. E ele acaba sendo julgado e sentenciado a ir pra superfície. O que isso significa em outras palavras é que ele vai morrer, né? Não tem o que falar. Quando vai pra superfície, normalmente a pessoa morre. Então, ele foi sentenciado à morte. E enquanto ele olhava para as pessoas, a menina que ele gostava, ela joga no chão o ursinho que ele deu pra ela. E ela dizendo que ela não gosta dele. Tipo, nossa, ela até fala, não, eu confiei nesse cara, tipo, esse cara é um psicopata e tal. Então ele cai e vai até a superfície. E lá ele encontra feras imaculadas. São uns bichão enormes, sabe? Uns bichão grandão. Uns bichos feitos de lixo. Assim, eles tentam explicar um pouco como funciona esses bichos, mas eu achei um pouco confuso. Pelo que eu entendi, é uns bichão de lixo. E é isso, eu não vou alongar muito pra não te confundir. Então, ele achou que ia dar merda. Pô, um bicho enorme, monstrão ali, e acabar com ele. Até que vem um cara mascarado e o salva.
Só que ele simplesmente... Ai, cara, essa parte é engraçada. Simplesmente, o cara mascarado era o Zanka. O Zanka joga ele pro monte de maníaco, né? Uns arroaceiros, né? Os malucos que vão vender o corpo dele, porque o Rudo é um celestial. Quem vem do paraíso, que é o céu onde ele estava, é um celestial. Só que normalmente quem cai do céu morre, né? Então, pedaços de celestiais são caros. Agora, um vivo nunca aconteceu, então o Rudo era muito valioso. Aí nessa hora o Rudo descobre seus poderes, que é de transformar qualquer coisa em arma. Isso é bem legal. Ele consegue escapar de lá e ele encontra o cara que o salvou e também o traficou, né? Porque ele traficou o Rudo pra esses caras, que é o Zanka. O Zanka fala pra ele também, que eu acabei não comentando, né? Que ele tem que usar uma máscara quando tá lá de fora, porque por causa da poluição, muita sujeira. É tipo São Paulo, né? Então ele precisa usar aquela máscara, senão ele vai morrer. Então tem esse detalhe aí, tá? Quando eles estão fora, eles têm que usar a máscara. Aí o Rudo fica muito puto, e com razão, né? Tipo, cara, como assim você me deixou com esses traficantes, seu doido e tal? Aí ele falou, eu tinha que te testar, né? Ver se tu era bom mesmo ou se tu valia a pena, mas vamos lá. Tu deve estar gostando dessa história, né? Eu vou te falar outro anime que é muito legal e que você ia gostar, que é Vinland Saga. É um anime um pouco mais brutal, mas eu acho que tu gostaria. Eu vou deixar aí em cima no card pra tu dar uma olhadinha, beleza? E lembra de deixar o like, hein? Se inscreve e bora crescer. Eu sou um canal pequeno e eu quero chegar em 10 mil inscritos. A gente consegue. Agora pode continuar o vídeo. Então o Rudo conhece os Zeladores. É a organização que o Zanka faz parte. Ele traz o Rudo pra lá e ele começa a conhecer o pessoal, né? Tem várias pessoas lá e fazem amizades e tal. E agora, para te deixar um pouco mais a par, eu vou te falar como funcionam os poderes. Os poderes são a base dos utensílios personalíssimos, aonde você sente algo muito forte por algum utensílio e ele se torna um personalíssimo. Então você, sei lá, você ama esse copo, cara, ama muito, assim, tem um sentimento muito forte. Quanto mais forte é o sentimento e quanto mais tempo tem esse sentimento, maior é a chance de ser uma arma, um utensílio personalíssimo, e maior a chance dele ser mais forte, né? Então se eu amo esse copo durante 50 anos, provavelmente vai ser uma arma muito forte, sabe? Então, é essa a ideia, tá? O Rudo transforma tudo em utensílio personalíssimo. É por isso que ele é o protagonista, né? Mas por que isso acontece? Porque ele utiliza luvas. Essas luvas fazem parte de um conjunto muito brabo, que eu não vou me alongar aqui, mas é algo brabo, tá? E com essas luvas, ele pode transformar as coisas em utensílios personalíssimos. Só que ele só consegue fazer isso porque ele tem um grande apego às luvas. Ele ganhou essas luvas do próprio Regito quando era criança. Então ele tem muito apego por essas luvas, e não só as luvas, ele tem apego a tudo. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que ele vê no lixo ele fica com dó e fala, pô, por que as pessoas jogam fora e tal? Ele é assim com tudo. Então ele consegue transformar tudo em arma. Então, por causa desse jeito estranho dele de lidar com o lixo, ele transforma tudo em arma. Então meio que algo que na vida real seria estranho, seria uma desvantagem, sabe, algo ruim, no anime transforma em uma força. Então ele transforma várias coisas em arma. E através disso que eles começam as aventuras. Ele acaba querendo voltar pro céu, né, pro paraíso, pra poder se vingar. Vingar do cara que matou o Regito e poder se vingar de todo mundo que julgou ele, né? Ele tava com muita raiva, ele fez tudo isso por vingança. E ele entra pros Zeladores por causa disso. Os Zeladores falam que vão ajudá-lo a voltar pro paraíso. Assim eles vão numa missão, né? Eles vão em conjunto para tentar resolver isso. Eles tinham uma pista de que longe pra caramba tinha uma louca que viu alguém subindo pro paraíso. Então eles iam atrás dessa louca pra ver o que estava acontecendo. Então eles vão em viagem até essa torre onde tinha a louca lá, e eles finalmente se encontram com a Amo, que é a maluca que eu acabei de falar. Ela também tem uma parte do conjunto, aquele conjunto brabo que eu falei pra vocês. Ela tem as botas, enquanto o Rudo tem as luvas. Eles tentam conversar com ela, dialogar, mas ela se estressa e acaba tendo uma treta gigantesca. No fim, eles conseguem conversar com ela, dá tudo certo, porém não conseguem nenhuma informação relevante, tá? Não acontece nada demais.
Aí eles voltam e vão para um bar. E nesse bar eles enfrentam os arruaceiros, que decidem simplesmente pegar o Rudo. E nisso, todos os zeladores entram no portal junto com o Rudo. Aí, os arruaceiros ficaram muito felizes, porque a ideia era sequestrar só o Rudo. Só que todos os zeladores em conjunto entram na armadilha. Então, para os arruaceiros é algo muito importante. E agora deve estar um pouco confuso, porque eu falei muita informação. Mas eu vou resumir. Os arruaceiros são os vilões da parada. Eles gostam de baderna, eles gostam de caos e etc. Eu vou falar dessa forma. Os zeladores são meio que os limpos, né? Eles limpam as coisas, né? A função dos zeladores, galera, é eles matarem feras imaculadas. Eles servem só para isso. Então, por isso se chamam de zeladores. Eles limpam o lixo, né? Eles querem ajudar a cidade a ficar boa novamente. A ser mais habitável, né? Então, ele tem esse atrito, sabe? Como se fosse duas gangues brigando. Então, os arruaceiros ficam muito felizes em levar até a armadilha todos os zeladores. E caso tenha ficado confuso do que eu falei sobre a parte da Amo e dela ser maluca e tal, é que essa parte eu não quero dar tantos detalhes pra você ver no anime, porque é muito legal, cara. Mas sim, eles têm um atrito lá, eles brigam e tal, mas no final não acham nada de interessante. E eles acabam voltando, fechou? E detalhe, se você acha que eu dei muito spoiler nesse vídeo, relaxa que eu não falei quase nada. Eu deixei muita coisa pra você ver no anime. Confia em mim, você vai gostar. Tem muito plot twist que tu vai falar, meu Deus, que maneiro, que massa, que eu não falei aqui, tá bom? Então agora, dentro da armadilha dos arruaceiros, que fica complicado. Todos os zeladores se separam, ficam em lugares diferentes. E o Rudo tava de frente pro chefe dos arruaceiros, o mais brabo, o mais aura, né? O cara com uma aura infinita ali. Ele é muito brabo. E ele usa uma parte daquele conjunto que eu falei. Ele usa a capa. Então ele queria juntar todas as peças do conjunto. Ele já tinha pego a bota. Não me pergunte como, mas ele conseguiu a bota. Tinha a capa e agora queria as luvas do Rudo. Aí começa um atrito, porque o Rudo não vai querer entregar as luvas, não é mesmo? Só que ele queria fazer isso para poder alimentar uma fera imaculada. Mas o que ele ia fazer com essa fera? Você descobre no anime. Essa parte eu deixo para depois. Então, todos os zeladores estavam perdidos, né? Foi meio que um x1. Um zelador contra outro arruaceiro. E aí começam várias batalhas diferentes, muito insanas. E fica bem interessante. Então tu vendo tudo isso que eu tô falando, tu pensa, cara, como é que pode um anime de um mendigo se tornar tudo isso, essa loucura? Pra você ver como é bem feito, né? As coisas são bem feitas, né? Uma história intrigante. O Japão, ele realmente consegue entregar umas histórias meio loucas e fazerem algum sentido, tá? E eu fiquei muito impressionado com esse anime, particularmente eu gostei. A animação, ela merece ser elogiada porque é muito, muito bonita. A história, ela é interessante. Tem algumas coisas que você pode questionar, achar que não tem sentido. E realmente não tem em alguns casos, tá? Mas tudo bem, tem coisas que eles levam literalmente ao absurdo, né? Pela graça, ou pra manter a história convicta, né? Eu gostei bastante desse anime. Ele me impressionou de forma positiva no ano de 2025. E eu acho que você deveria dar uma chance, porque o anime é muito bom. E ele já acabou a primeira temporada, vai ter uma segunda, mas a primeira temporada tá muito boa. Você vai gostar com certeza, tá? No mais, é isso. Deixa o teu like, se inscreve e obrigado por assistir até aqui. Valeu e falou!